Deus é bom. De vez em quando. E quando Ele faz coisa que eu não entendo. E quando Ele me pede para romper em algumas coisas. Estava trabalhando para lá e para cá na questão da mensagem. Somos muito gratos ao pastor Guilherme, a Patrícia estarem nos convidando, nos dando esse voto de confiança. Muito obrigado. É uma igreja profética, amém por isso. Isso fica muito claro, né? E o que trazer para esse povo? Eu tinha pensado em alguma coisa a respeito do livro de Jó, que nós tratamos ali em Itapuá. E Deus me levou para um outro tema. E amém, aleluia, continue me amando, você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado e amém. Se essa aqui é a bênção, você agarra ela. Amém pelos que estão em casa. Eu estava brincando esses dias, eu vou convidar o pessoal para fazer um churrasco virtual. Não tem como, queridos. Você que está em casa, amém que você está assistindo, mas venha. A comunhão aqui não tem preço. Você é abençoado? Você é abençoado? Para quê? Você é abençoado para quê? Você é abençoado para abençoar outros. Senão a bênção não faz sentido. Romanos 12, você já leu esse texto trocentas vezes. Mas, de alguma forma, eu queria trazer um outro aspecto um pouco. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 até o começo do 6. E lá nós lemos assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da... O que Deus quer renovar? Maneira de pensar. Tem coisas que eu preciso mudar a maneira de pensar. Para eu ser um agente abençoador na tua vida. A renovação da mente para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Para nós, no português, claro, não se acha. Eu entendo aqui, queridos, quando ele fala não se acha além, também não se acha a quem. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons. Isso quer dizer que eu não tenho tudo. Amém, aleluia, eu preciso de você. Eu preciso de você. E continue me amando, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros.
Nesse caminhar junto como igreja, às vezes a gente dá uma pisadinha no calo do outro. Dia de frio assim, aquele minguinho assim que se dá aquela beliscada assim, né? Somos gente. Às vezes chutamos a canela um do outro. Temos a oportunidade de nos amar e crescer. Nós temos diferentes dons. Você tem um dom, eu tenho outro. Você tem uma função no corpo, eu tenho outra. Quando nós entendemos isto e começamos a trabalhar juntos, a vida fica muito mais gostosa para ser vivida. A igreja fica muito mais gostosa. Quando nós começamos a entender o dom do outro. Por bastante tempo, não sei quanto tempo, mas amém que Deus me chamou a atenção disto. Quando a pessoa que estava, nós temos ali na Shalom o projetor, né? Então nós projetamos as músicas na parede, na tela. E quantas vezes eu reclamei que a pessoa que estava no data show ali não estava acompanhando quem estava cantando. Errou de novo. Por que não acompanha? Não está prestando atenção. Até que um dia desses Deus me abriu os olhos. A pessoa que está no data show, ela não tem a música, porque quem está cantando um canto profético. E aí eu entendi isso. Em vez de reclamar, eu mergulhava. Você pode não estar entendendo alguns dons. Não reclame, tá? Não é negócio. Mergulhe. Tá? Nós somos diferentes. Nós trabalhamos diferente, nós pensamos diferente, mas somos um corpo. Tenho brincado na nossa escola de ativação profética. E às vezes a gente brinca assim. O pastor de vocês aqui tem um pedido de oração. Ele está orando por algo. Tá? Está orando por algo. Deus me deu a resposta da oração dele. Está comigo. O que vocês esperam que eu faça? Olha lá, gente, me ajuda um pouco. Ele está orando por algo e Deus me deu a resposta da oração dele. Está aqui na minha mão. O que vocês esperam que eu faça? É para entregar? Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Acho que não. Acho que não tem nada a ver com ele. Não, isso aqui é da minha cabeça. Acho que não. E se eu errar? Se não tiver nada a ver, eu falo para ele. O que eu estou fazendo com o recado de Deus para ele? O que eu estou fazendo com a resposta da oração dele? A figurinha aqui está se achando tão importante. Tá? Ele está analisando, foi forte, hein? Socorro. Só faltou analisando o gospel, né? A figurinha aqui está se achando tão importante. E ele continuou orando. E Deus já deu a resposta. Eu não vou perguntar quem já passou por isso. Tá? Se você ficar vermelho, o problema é teu. Mas aquilo que Deus tem te dado, entregue. Eu fui abençoado, não para eu reter a bênção para mim. Eu fui abençoado para abençoar outros. Como eu sou gente, eu vou errar. Sou gente. Filipenses nos diz, fiel aquele que começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não é completo ainda. Você ainda tem uns cantinhos, eu ainda tenho uns cantinhos que precisam ser alisados, alinhados. Tem coisas na minha vida que não é tão interessante você mexer porque ainda não está
Estão alinhados. Mas se eu não começar a entregar aquilo que Deus tem me dado, eu vou estar retendo a tua resposta de oração. Você gostaria que eu retesse a tua resposta de oração? Entregue aquilo que Deus tem te dado. Seja sábio, tá? Nós precisamos ser sábios e entregar aquilo que Deus tem nos dado. Eclesiastes nos fala que todo propósito tem um tempo e um modo. Tá? Eu preciso tomar cuidado como eu entrego as palavras. Mas eu preciso ser zeloso, mas não deixo o zelo te matar. Tá? Eu posso entregar, não faça isso, uma palavra de Deus e ela fazer o efeito contrário. Não faça isso, mas é possível. Seja sábio em como entregar a palavra. Tá? A palavra ela precisa exortar, consolar e edificar. Essas 3 coisas que a palavra precisa fazer. Se ela não faz isso, presta atenção. Ore mais um pouco. Às vezes nós recebemos, às vezes nós damos uma palavra que não nos é confortável, mas ela está nos edificando. Tá? Eu lembro especificamente de uma palavra que não me foi nada confortável, mas conhecendo a pessoa que estava me entregando, conhecendo o ministério dela, conhecendo o coraçãozinho dela um pouco, eu recebi a palavra. Extremamente desconfortável. Recebi. Então tem por vezes que você vai receber uma palavra que não é confortável. Glória a Deus, nós temos diferentes dons. Eu queria ler com vocês Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 6. E ali diz assim, aqui Deus está falando com Moisés a respeito da construção do tabernáculo todo. Tá? E diz assim, Êxodo capítulo 31, versículo 1 até o 6. O Senhor disse mais a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Deus ia fazer isto ou Deus já tinha feito? Ele já estava trabalhando nisto, esse Bezalel? Não. Mas Deus já tinha enchido. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, para quem quer o nome de filho aí, olha, uma sugestão aí. Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo que eu tenho ordenado. Deus disse para Moisés, eu já enchi de habilidade Bezalel. O tabernáculo ainda não tinha sido começado a ser construído. Nós lemos ali no capítulo 35, 30, até o versículo 2 do 36, assim. Êxodo 35, 32. 35, 30. Então Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispus o coração para
Você vai ter a oportunidade, amém, aleluia, de sentar com o teu irmãozinho e ajudar ele. Ajude ele. Sozinho eu vou mais longe. Sozinho eu vou mais ligeiro. Juntos nós vamos mais longe. Isso quer dizer que você vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, para me ensinar as tuas coisas que Deus te deu. E você vai ter que orar por sabedoria para que eu receba aquilo que Deus tem te dado. Ensine, faça discípulos daquilo que Deus tem te dado. Tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a de bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel, a Oliabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Queridos, Deus nos deu dons. Se você sabe ou não sabe, Deus te deu. Deus te deu dons. Deus não me dá as coisas para eu ficar com elas para mim. Não tem motivo. Sei de gente, de um cidadão, conversou comigo há uma porção de anos atrás. Eu tenho X dom, mas eu não quero e eu não vou usar. E descartou. É possível fazer isso? Ele fez. É sábio? Não. Nós temos dons, mas eu preciso ser alguém disponível a crescer. Deus nos preencheu com sabedoria, Deus nos deu o dom. Deus já nos capacitou. Ele já te capacitou para aquilo que Ele tem te dado. Você pode não ter a experiência. Quando nós começamos a escola há uns anos atrás, eu não tinha a experiência que tenho hoje. Isso quer dizer que coisas que eu faço hoje, eu não fazia lá no começo. Eu fui crescendo. Nós vamos crescendo dentro daquilo que Deus tem nos dado. Se perguntar para qualquer um que nos abençoou aqui com louvor, a primeira vez que ele tocou um instrumento, ele ou ela, é a mesma maneira que toca hoje? Não, estudou. Estudou, se aprimorou, trabalhou. Você precisa adquirir experiência e só adquire experiência fazendo. Se você quiser crescer no teu dom, você vai ter que investir. Eu quero crescer no meu dom, mas eu quero que outros invistam. É teu. Quer dizer que o teu dom eu vou ter que investir? O teu dom você investe. Estou falando de finanças? Estou. Você vai ter que investir dinheiro no teu dom. Se você quiser crescer e me abençoar. E amém, aleluia, que está fazendo isso. Quando nós queremos aprimorar aquilo que Deus tem nos dado, eu vou precisar investir, queridos. Eu vou precisar investir. Nós começamos a nossa escola de profetas, escola de ativação profética na igreja. E depois que nós começamos, eu ia pelo menos uma vez por ano para São Paulo, pegar um gringo lá por um final de semana, sexta noite, sábado, domingo, normalmente eram as programações. Estamos falando lá de 2004, 2005, 2006, até 2010. Pegava o ônibus aqui sexta-feira, uma parte da manhã, chegava à tardezinha em São Paulo, às vezes ia com a mala direto para a igreja, e às vezes dava tempo de ir no hotel, ficava no hotel,
Sábado eu ia para a igreja, passava o dia lá. Às vezes o hotel ficava longe da igreja, e a gente não conhece tão bem São Paulo, então fica mais complicado se locomover. Domingo ia lá de novo. De manhã eu chegava com a malinha, com a mala de viagem. E de noite pegava o busão e ia embora. Se você quiser crescer no teu dom, querido, você vai ter que investir. Você vai ter que investir. Hoje, graças a Deus, não precisa mais ir para São Paulo. Nosso amigo Bigardi aqui faz as conferências proféticas dele aqui. É uma benção. Com um pouquinho de vontade eu vou de a pé na igreja dele. E sou tremendamente abençoado. Eu hoje preciso crescer. Nós temos a nossa escola há 17 anos. E hoje eu preciso crescer. Dentro daquilo que Deus tem te dado. Cresça. Cresça. Você foi dotado por Deus. Creia nisso. Você pode dizer assim, eu fui dotado por Deus? O ensaio estava ruim, gente. Um pouquinho mais convicto, tá? Eu fui dotado por Deus. Fui dotado por Deus. Você foi dotado. Deus me deu, por exemplo, pintando um quadro aqui, que eu é para agora tocar teclado. Eu vou tocar que nem o irmão tocou? Não. Ele é melhor que eu? Não. Eu sou pior que ele? Não. É só uma questão de experiência. Eu vou ter que trabalhar. Ele trabalhou e nos abençoou. O teu dom é para abençoar. Nós precisamos crescer nisto. Quando eu cresço naquilo que Deus tem me dado, outros crescem. Quando eu cresço no que Deus tem me dado, a igreja cresce. Quando eu cresço naquilo que Deus tem me dado, o mundo lá fora cresce. O mundo lá fora é abençoado. Porque você resolveu investir naquilo que Deus tem te dado. Quando nós crescemos naquilo que Deus tem nos dado, nós estamos impactando gerações. Você não está apenas impactando hoje, aqui, essa geração, você está impactando as próximas gerações. Porque você, usando o teu dom, você está mudando vidas. Vidas são impactadas pelo uso do teu dom. Vidas são transformadas, porque você resolveu deixar-se usar por Deus. E isso vai transformar gerações. Isso transforma a tua descendência. A tua ascendência você não tem muito como mudar. Mas a tua descendência, sim. A tua história você está escrevendo. Quando nós falamos em dons e impactar gerações, não faça parte do problema. Essa igreja aqui, amém, aleluia, não é uma igreja perfeita. Não é feita de gente. Tem aqueles abençoadinhos. Pastor, tem que fazer aquilo lá, viu, pastor? Aquilo lá está errado lá. Ô, pastor, você não resolve aquilo? Não faça parte do problema, querido. Não faça parte do problema, faça parte da solução. Faça parte da solução. Vocês querem ver um negócio legal, gente? Não vou pedir para você levantar a mão, mas você sabe que dentro deste corpo local aqui tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Você sabe algumas coisas. Sabe no que você está pensando agora, querido? No teu ministério. Por que Deus mostrou para você aquilo que está em falta aqui dentro?
Ele quer que você ministre, Ele quer que você trabalhe ali. Ele está mostrando teu ministério. Nenhum amém, pastor. Ou eu acertei ou eu errei, né? Mas você está pensando no teu ministério. Por isso Deus está te mostrando isto. Faça parte da solução, não faça parte do problema. Eu conheço gente que faz parte da solução, eu conheço gente que faz parte do problema. Aquele negócio não está funcionando, você tem que mudar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Sim, eu sei que tem que fazer. O pastor sabe que tem que fazer. Mas ele não consegue fazer tudo sozinho. O que ele tem em você aqui? Muito simples. Para fazer parte da solução, não do problema. Eu não sei aonde ocorreu isso, mas já é contado já de mais tempo isso, né, de alguns anos. Um cidadão no meio de um culto, vocês talvez já devem ter escutado isso, subiu no altar e disse assim, se Deus está presente aqui, então Ele manda um anjo para me dar uma bordoada. Aí ficou aquele silêncio assim, você escutava a mosca respirar. Daqui a pouco levantou um irmãozinho, foi estar lá na frente, e diz, para isso Deus não precisa mandar nenhum anjo, para isso Deus tem eu aqui, pam, no cara. Faça parte da solução, não do problema. Deus te colocou aqui porque Ele tem um projeto com você aqui. Trabalhe aqui. Faça parte aqui. Seja você uma mão na roda. Não seja você uma pedrinha, um paralelepípedo a mais no caminhãozinho do pastor. Faça parte da solução. Trabalhe para que fique mais fácil. Quando nós conseguimos nos encaixar melhor, gente, tá? A gente vai ver que tem graça. Quem que critica na igreja? Aqueles que não trabalham. Aqueles que não sabem como é que funciona ou atrás do palco, atrás das cortinas. Seja grato. Eu perguntei esses dias, domingo eu perguntei na Shalom, e vou perguntar aqui para vocês. Lá a gente sabe uma porção deles, aqui eu não sei, né? Quais os ministérios que estão funcionando aqui na igreja? Eu preciso que vocês me ajudem. Ensino, infantil, louvor, profecia, serviço, assistência social. Isso aqui caiu do céu para mim, né? Ou alguém teve que colocar? Áudio, vídeo. A transmissão acontece assim, ela cai do céu também, né? Ou alguém faz isso acontecer. Você já agradeceu a eles uma vez por isso? Tem serviços que são feitos na igreja que não são vistos. Aliás, só é visto quando não é feito. Tem serviço que só é visto quando não é feito. Tem serviço que é visto na hora. Tem serviços que não são vistos. Aí eu pergunto para vocês. Existe na igreja algum servicinho? Qual deles é mais importante? Quando eu começo a entender isto, eu vou também ser mais grato pelo serviço que os outros estão prestando. O salão aqui está limpinho. Alguém limpou. As cadeiras estavam colocadas. Alguém colocou.
Eu não vi quem, mas alguém colocou. Que tal você ser grato para esses ministérios que estão funcionando dentro da tua igreja? Por qual ministério você quer agradecer? Quem que é o pessoal da intercessão aqui? Pessoal, muito obrigado pela intercessão. Seja grato. Qual mais? Me ajude um pouco. Por qual ministério você é grato? Todos ficam muito geral assim, né? Cita um aí. Áudio e vídeo. Você agradece a eles pelo trabalho que eles estão fazendo? Agradeça. Nós agradecermos um o trabalho do outro. Eu ser grato pelo teu trabalho. E a igreja começa a dar graça. Muito mais graça que já deu. Seja grato por aquilo que está sendo feito. Aquilo que não está sendo feito, muito provavelmente Deus está te chamando. Está te dando um ministério na mão. Quando Deus te dá um ministério na mão, nós tivemos duas situações na Shalom. Determinado ministério precisava de pessoas. E seria interessante ter um casal ali. E aí um casal se apresentou e fizeram o trabalho. E fizeram um trabalho de excelência. Dentro das limitações deles, fizeram um trabalho de excelência. Não eram os mais capacitados para isto, mas eram os que estavam dispostos a trabalhar. Eram os que estavam disponíveis e fizeram um trabalho de excelência. Se dispuseram a fazer o trabalho e fizeram. O negócio andou e precisou de alguém outro para fazer o trabalho. E daqui a pouco se apresenta uma pessoa. Nunca faça isso. Pastor, agora esse ministério vai funcionar, viu? Que tem. Agora vai funcionar esse negócio aqui, viu? Pasme, o negócio funcionou, gente. Funcionou. Fez assim, depois? Fez assim. Quando Deus te dá um ministério, quando Deus te dá algo para fazer, tá? Se disponha. Tá? Se disponha e diga, pastor, eu gostaria de trabalhar nessa área. O que o senhor acha? Espere ele orar a respeito. Espere a resposta vir dele a respeito. Tá? Deus já te capacitou. Ele vai trabalhar também para que você consiga fazer, se for de Deus, aquilo que Ele pediu para você fazer. Não estufe o peito e diga agora vai funcionar. Dizendo até agora não funcionou, mas agora vai funcionar. Fez assim, imagina o estrago que deu. Um estrago terrível. Quando Deus te dá algo, Ele já te capacitou. Mas você precisa ser sábio em como fazer. Seja sábio em como fazer. Deus já tem te capacitado. Tá? Não sei se você está entendendo o meu recado, mas daqui a pouco você vai entender. Alguém já entendeu o que eu estou querendo falar? Qual que é o assunto de 1 Coríntios 12? Dons. Qual que é o assunto de 1 Coríntios 14? Dons. Qual que é o assunto de 1 Coríntios 13? Qual que é o assunto de 1 Coríntios 13? Esse capítulo não está perdido aí no meio? A princípio ele pode até parecer que está perdido, mas não está. Quando vou exercer meu dom, eu preciso exercer o meu dom com amor.
O amor está acima de todas as coisas. Quando você vai exercer o teu dom, exerça com amor. Exerça com amor aquilo que Deus tem te dado. Dons são dádivas de Deus. Quando eu ajo nos meus dons, naquilo que Deus tem me dado, eu estou agindo no sobrenatural. Andar nos dons é andar no sobrenatural. Eu não estou andando no natural, eu estou andando no sobrenatural. Quando eu exerço meus dons, eu estou demonstrando interesse pela minha igreja, pela igreja do Senhor Jesus. Quando eu exerço meus dons, eu estou amando a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele enviou eles de 2 em 2. Quando Jesus enviou eles ainda não tinham feito o trabalho deles. Eles já tinham sido capacitados. Eles já tinham sido capacitados. E Jesus envia eles. Como é que eles voltaram? Jubilosos com os resultados. Eles já tinham sido capacitados quando eles foram enviados. Mas eles não tinham experiência. Como é que a gente adquire experiência? Fazendo. A gente adquire experiência fazendo. Você vai ter que fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Quando a gente olha na igreja, olha a questão de dons, o pastor Arnold usa uma foto de um campo de futebol. Tá? Ele não usa uma pista de corrida, mas ele usa um campo de futebol. Na pista de corrida, um ganha. No campo de futebol, uma equipe ganha. Quando nós conseguimos olhar a nossa igreja como uma equipe, quem que é melhor que quem? Ninguém. Quem que faz o serviço mais importante? Ninguém. Quando nós olhamos a igreja como um time, nós vamos estar nos animando uns aos outros. Nós vamos estar reconhecendo um o dom do outro. Quando eu reconheço o teu dom, provavelmente eu não vou criticar quando você erra, porque você também erra. Às vezes sai uma nota torta. E daí? Só erra quem faz. Nós nos alegramos um com o outro. Nós nos edificamos mutuamente. Nós sabemos que nós podemos contar um com a ajuda do outro. A gente olha um pelo outro e ajuda um ao outro. Nós lemos aqui em Êxodo a respeito de ensinar os outros, andar junto com os outros. Isso demanda tempo, demanda paciência. Quando a Marta estava fazendo a introdução, a Marta, né? Estava fazendo a introdução. Eu comecei a rir sozinho ali, né? Me alegrar sozinho. Eu pensei comigo, continua mais um pouco e se entrega a mensagem também, né? Tá? De nós termos paciência com os outros. Eu preciso ter paciência com você. Você precisa ter paciência comigo. Tá? Você precisa, às vezes, aceitar o que eu digo e me ajudar naquilo. Eu quero terminar com um exemplo. Uma porção de anos atrás. Talvez alguns de vocês ainda não tinham nascido. Isso foi lá em 94, 92. Por ali. Tinha um cidadão. Ele vinha, nós tínhamos loja na época. E ele vinha lá. E ele tinha, real, gente, ele tinha a carteira de habilitação dele, ele podia dirigir os automóveis, tinha carteira de habilitação, ele tinha um certificado de cego. Tá? Ele tinha o certificado de cego e tinha carteira de habilitação. Deus curou ele
E ele pôde fazer a carteira de habilitação dele, e ele diz, Deus, se o Senhor me curar, eu vou fazer um culto na minha casa. E ele me convidou uma vez, eu escapei, convidou a segunda, eu escapei, convidou a terceira, eu falei, agora eu estou sem graça de ficar escapando e eu vou lá. E eu fui. Ficamos lá 1h30, alguma coisa assim, na garagem da casa dele, aqui perto. Na garagem da casa dele, sentado em banco de ripa. Sabe aqueles bancos de ripa? Ah, você acha que eu vou colocar banco de ripa aqui agora? 1h30 sentada lá. E aí ele chamou para frente, ele terminou a pregação. Eu preguei, ele me deu a oportunidade de pregar, eu preguei. E aí ele chamou quem queria receber oração. E aí ele orou e eu vi o negócio crescer ali, gente. Eu falei, uau, cara, isso é assim? Eu fiquei espantado, porque eu não tinha visto isso ainda. Eu tinha acabado de pregar. E aí ele chamou outro, e ele disse, pastor, agora você vai orar. Eu não fiz assim por educação, tá? Mas o irmãozinho lá está pedindo oração, eu tinha acabado de pregar. O que eu faço? Não restou outra a não ser orar. Foi confortável? Nem um pouco. E eu orei, e não é que funcionou, pastor? Não é que funcionou? O cara foi curado. Eu nunca tinha visto isso. Eu cheguei para casa, eu estava assim, eufórico, né? E tal. E aí, tinha orado por aquela pessoa ali, aquele cidadão, ele tinha sido curado. E aí veio a outra bomba ainda em cima. Aí ele diz, esse pastor diz assim para mim, daqui para frente você vai fazer isso. Eu falei, agora você ficou louco de vez, né? Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. E eu queimando aquilo dentro do coração. E nós, no grupo familiar, e eu com aquele negócio no coração. E aí, tivemos o tempo de comunhão, tivemos o tempo do lanche. E aí eu chamei o irmãozinho do lado. Na casa dele, eu chamei ele do lado. Falei, irmãozinho, o negócio é assim, 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 assado. Eu posso orar por você? Esse irmãozinho permitiu que eu orasse por ele. No meio da oração eu parei, porque o coração estava disparado. Eu simplesmente não consegui falar de tão disparado que estava o meu coração. Mas esse irmãozinho me ajudou. Ele esperou eu terminar de orar. Deus fez a obra na vida dele. Ele me ajudou. Agora imagina se esse irmão tivesse me dado vamos nos animar mutuamente quando nós estamos falando de dons. Vamos nos ajudar mutuamente quando nós falamos em dons. Eu preciso da tua ajuda para desenvolver meu dom. E dentro daquilo que eu puder, eu quero te ajudar a você desenvolver o teu dom. Mas nós precisamos trabalhar juntos. Respeite a unção que está sobre a vida do outro e provavelmente você vai ter essa unção. Você vai ter a graça dela também. Mas respeite a unção que está no outro. Tá? No meio da oração que eu estava orando pelo irmãozinho da igreja lá, eu não parei de orar por causa da unção. Eu parei de orar porque eu não consegui, eu dei uma pausa porque eu não conseguia orar por causa do coração que estava bombando muito. Hoje é assim? Não, hoje não é assim. A gente não tira de letra, mas Deus continua fazendo e eu cresci. Eu espero que você cresça naquilo que Deus tem te dado. O que Deus tem te dado? O que Deus está trabalhando na tua cabeça, na tua mente? Nós falamos, Romanos 12, 1 e 2, Romanos 12, 2 fala da renovação da
Eu preciso pensar diferente. Eu preciso de uma renovação da mente para que eu exerça aquilo que Deus tem me dado. E você provavelmente vai precisar pensar diferente. De alguma forma, eu queria muito te incentivar a você começar a fazer aquilo que Deus tem te pedido para fazer. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração pode perfeitamente ser a minha resposta de oração. E eu continuo orando. E você continua retendo. Não retenha aquilo que Deus tem te dado. Entregue aquilo que Deus tem te dado. Busque por sabedoria, ore por sabedoria. Diga a Deus, eu quero entregar isso e me ajude a entregar. Você vai errar? Vai. Você é gente. Dão umas palavras proféticas erradas? Damos. Somos gente. Mas, quando nós erramos, eu preciso ser crente o suficiente para dizer, meu irmão, me perdoe, eu errei. Errou? Reconheça e peça perdão. E você muito provavelmente vai crescer diante dessa pessoa. Não queira enrolar. Tá? Não queira contar uma história bonita. Errou? Peça perdão. Mas faça. Faça aquilo que Deus tem te pedido para fazer.